Existe uma pergunta que a maioria de nós evita fazer a si mesmo. Quando foi a última vez que você sentiu sede de Deus? Não curiosidade, não obrigação de domingo, sede de verdade. Há um salmo antigo, escrito pelos filhos de Coré, que descreve isso com uma imagem que atravessa qualquer época. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça não bebe água porque é regra, ela bebe porque sem aquilo ela morre. É essa a intensidade da imagem. E logo depois, vem uma confissão que dói de tão sincera. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem o tempo todo, onde está o seu Deus? Repare que esse salmista não estava fingindo estar bem. Ele estava faminto e admitia isso abertamente diante de Deus. Então, sendo honesto, você ainda sente essa fome? Ou ela foi, aos poucos, sendo substituída por rotina, por hábito, por uma fé que funciona no piloto automático? Chega de fingir que está tudo bem quando não está. Só quando somos sinceros sobre a profundidade ou a ausência do nosso desejo por Deus é que conseguimos voltar a crescer nele. Existe uma imagem no livro de Levítico que ajuda a entender como essa fome funciona na prática. Fala sobre o fogo do altar, que nunca podia se apagar. O fogo no altar se manterá aceso nele, não se apagará. O sacerdote queimará lenha nele todas as manhãs. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Repare que o texto repete a mesma frase no início e no fim, como se fosse um alerta que não podia ser esquecido. Pensa nesse altar como o seu próprio coração. Você é o sacerdote responsável por ele. E a lenha que você coloca ali, toda manhã, é o seu tempo de oração, sua atenção à palavra, seus momentos de adoração, mesmo os pequenos, mesmo os corridos. Um fogo alimentado todos os dias cresce todos os dias, mas um fogo que ninguém alimenta, mesmo que ainda esteja aceso hoje, começa a diminuir sem que a gente perceba. E se a negligência continuar por tempo demais, ele apaga. E o mais perigoso é que esse enfraquecimento raramente é dramático. Ninguém acorda um dia e decide parar de amar a Deus. É mais sutil do que isso. É a oração de 5 minutos que vira 2. É a leitura da palavra que fica para quando sobrar tempo, e o tempo nunca sobra. É continuar frequentando os cultos, cumprindo a forma, enquanto o fogo por dentro vai baixando, silenciosamente, sem alarme nenhum. Se você reconhece esse padrão, respira fundo. Não é motivo para vergonha, é motivo para atenção. Aqui está um detalhe que poucos param para considerar. A Bíblia registra que depois que Moisés se encontrava com Deus, seu rosto ficava resplandecente, visivelmente diferente. Isso não era coincidência. Era o resultado natural de alguém que passava tempo real na presença de Deus, repetidamente, não só uma vez. E talvez esse seja o ponto que mais incomoda. Continuar com fome de Deus não é algo que se resolve com uma oração pontual. Não é um pedido que você faz e depois considera resolvido. É um compromisso de tempo, renovado dia após dia. Isso levanta uma pergunta prática, quase incômoda. Você tem de fato aberto tempo para isso? Porque o tempo que a gente dedica geralmente revela o que a gente mais valoriza. Vale olhar como pessoas da Bíblia trataram isso, não como teoria, mas como hábito real. Davi disse, no Salmo 119, 7 vezes por dia eu te louvo pelas tuas justas leis. No Salmo 55, ele registra algo parecido. Tarde, manhã e ao meio-dia orarei e clamarei em alta voz, e ele ouvirá a minha voz. Os apóstolos guardavam horários fixos de oração. O livro de Atos menciona Pedro e João subindo ao templo, a hora da oração, a hora nona. E quando foram soltos depois de serem ameaçados, a primeira coisa que fizeram não foi comemorar sozinhos. Levantaram a voz juntos em oração, reconhecendo quem Deus é antes de pedir qualquer coisa. E tem Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso podia custar caro. A Bíblia registra que ele se ajoelhava 3 vezes todos os dias, para orar e louvar a Deus mesmo ocupando um cargo de altíssima responsabilidade no governo. Repare, nenhum desses homens tinha uma agenda vazia. Davi governava uma nação inteira,
com guerras, decisões políticas e uma família complicada para administrar. Daniel ocupava um dos cargos mais altos de um império estrangeiro, cercado de gente que só esperava vê-lo falhar. Os apóstolos estavam em ministério de tempo integral, sendo perseguidos, ameaçados, presos, e ainda assim encontraram tempo. Porque no fim, o tempo sempre pode ser encontrado quando é isso que realmente importa para a gente. Então, se você tem se sentido distante ultimamente, talvez o problema não seja a falta de tempo. Talvez seja que outras coisas, sem perceber, foram ocupando o espaço que antes pertencia a esse compromisso diário. E aqui está uma pergunta prática que talvez ajude. O que, exatamente, alimentar o fogo significa no seu dia real, e não numa versão ideal e distante da sua rotina? Pode ser 5 minutos de silêncio antes do celular ligar. Pode ser um versículo lido devagar em vez de 10 lidos correndo. Pode ser simplesmente falar com Deus no trajeto para o trabalho, sem pressa de terminar rápido. Não existe um formato único, existe consistência, e é isso que falta na maioria das vezes, não a boa intenção. Há uma promessa em Mateus que muda a forma como olhamos para essa fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é uma fome que sobra vazia. É uma fome que, quando levada a sério, sempre encontra resposta. Talvez você esteja lendo isso e nem consiga identificar direito o que sente. Talvez você tenha ficado tanto tempo sem sentir fome de Deus que já nem lembra como era. Talvez a inconsistência tenha virado normal. Se é esse o seu momento, essa reflexão é justamente para você. É um convite para voltar ao lugar secreto, à comunhão que talvez tenha ficado em segundo plano. Se você está pronto, ora comigo agora com sinceridade. Pai, eu percebo que não tenho olhado de verdade para minha vida espiritual há algum tempo. Vejo com clareza onde estou e o quanto me afastei. Deixei outras coisas ocuparem o lugar que era teu. Não posso mais fingir que está tudo igual. Lembro de quando eu sentia fome de ti de verdade, quando a oração vinha naturalmente e tua palavra parecia próxima. Hoje, admito, não sinto isso com a mesma intensidade. Não lembro a última vez que orei com o coração inteiro ou que te adorei sem distração. Tenho desculpas prontas. Cansaço, correria, excesso de responsabilidade. Mas sei que, no fundo, isso não explica por que deixei o fogo diminuir. Por isso venho a ti agora. Não quero continuar assim. Não quero te tratar como algo garantido. Ajuda-me a voltar. Restaura em mim o desejo que um dia foi natural. Traze-me de volta ao lugar onde tua palavra me enchia, onde a oração era parte real do meu dia, e não uma obrigação apressada. Ensina-me a abrir tempo de verdade para ti, não como exceção, mas como prática. Não permita que eu me acomode com uma fé morna, satisfeita com pouco. Dá-me graça para construir, a partir de hoje, hábitos que sustentem esse fogo não por força de vontade apenas, mas porque meu coração genuinamente deseja voltar a arder por ti. Que esse fogo volte a arder, e que dessa vez eu aprenda a alimentá-lo todos os dias, para que ele nunca mais se apague. Em nome de Jesus. Amém. Sempre que você sentir esse fogo diminuindo de novo, e provavelmente vai sentir, porque isso faz parte de caminhar nessa jornada, volte a este momento. A fome que hoje parece pequena pode voltar a arder forte. Só depende de quanto tempo você está disposto a dar para ela. Seja sincero aqui nos comentários. Ninguém vai te julgar. Qual tem sido a maior lenha que tem faltado no altar do seu coração? É o tempo de oração, a leitura da palavra ou a constância na adoração? Escreve abaixo e vamos orar uns pelos outros para esse fogo voltar a arder com força total. Deixe o seu like. Isso nos ajuda demais a continuar levando mensagens que fortalecem a fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Sua presença aqui é uma bênção. Gratidão por caminhar conosco nessa jornada de fé e esperança.